Bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre como que a gente pode estruturar um projeto em Go. Sei que pode ser um tema mais para quem está começando, mas se a gente for pensar bem, e eu pretendo fazer isso aqui ao longo dos slides, é um tema que sempre pode gerar alguma discussão. Então, o que eu quero falar aqui com vocês hoje? Primeiro, vamos começar do jeito mais simples e fácil possível de se organizar um projeto em Go. Depois vamos falar um pouco sobre o Standard Project, que é um projetinho open source que a comunidade criou. Vamos falar depois um pouco sobre como o Go Team pensa quando se fala em organizar projetos Go. Vamos falar um pouco depois sobre DDD, tá? Algumas visões diferentes de como organizar um projeto que está implementando o DDD ali. E no monorepo, como é que eu organizo? Também tem várias formas. Vamos tentar cobrir isso também. Alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente for organizar o nosso projeto. E depois, o que, no meu ponto de vista, é a maior vantagem que um programador Go tem quando se fala em como estruturar um projeto Go. Eu acho que a gente tem uma vantagem competitiva sobre as outras linguagens, assim, ó, gigante. Eu vou falar para vocês lá no final. Então, vamos começar do jeito mais fácil e mais simples. Não tem coisa mais fácil ou mais simples de se manter do que um arquivo main.go. Tá, Thiago, mas você deve estar brincando comigo, né? Tipo, isso é para o Hello World, beleza, mas eu acho que um programinha ali com 150 linhas, 250 linhas, você não precisa ficar pensando muito em quebrar em vários arquivos, quebrar em várias pastas, como é que organiza isso, organiza aquilo. Se ele tem uma única finalidade e ele é pequeno, faça ele pequeno. Um arquivinho só, tá ótimo. É mais fácil de manter, você não tem que ficar procurando coisa em vários arquivos. E eu sei que pode parecer absurdo, mas daqui a pouco vocês vão ver que talvez não seja tanto assim. De novo, guardem esse número, 150, 200 linhas de código. Tá? Se você precisar ali quebrar talvez em um arquivo, em dois arquivos, o que for, não cria pasta também, põe um arquivinho do lado do outro. Se você fizer go run ponto ou go build ponto, ele vai pegar todos os arquivos que estão dentro daquele diretório, se for do package main. Então, você não precisa ficar, criar um outro package, importar aquele package que tem um arquivo não main com um arquivo. Cria dois arquivinhos ali, né? Se for passar nessa quantidade de linhas. O Rodrigo falou aqui um pouco mais cedo, eu até achei graça, porque eu já tinha colocado isso aqui no meu slide também, mas isso aqui é uma filosofia, né? Mantenha da forma mais simples possível. Quanto mais simples for a sua organização, mais simples for a forma como você estruturou e pensou o seu projeto, mais simples vai ser de manter. Quanto mais complexo de manter também. É claro que se em algum momento ali você se empolgar e aquele projetinho que tinha 150 linhas, de repente tem 3.000 linhas, ou, como essa pessoa aqui desse arquivo TypeScript, quase 43.000 linhas, aí eu já não recomendo você manter num arquivo só. Pequena historinha rápida aqui. Eu trabalhei por 2 anos e meio em Portugal. Tinha um sistema lá que era o sistema que surgiu com a empresa. O sistema tinha basicamente 14 anos, feito em Zend 1. PHP 5.2, se atualizasse para o 5.6, quebrava o sistema. Tinha algumas particularidades ali. Tinha um arquivo com 17.000 linhas de código, que ninguém relava a mão. Porque é aquele negócio. Eu não sei o que ele faz mais, ninguém sabia mais o que o arquivo fazia. E um dia, eu muito irritado, eu falei, quer saber, eu vou meter a mão. Eu reduzi ele de 17.000 para 13.000. Teoricamente ainda funcionava. Nunca ninguém reclamou. E não foi tudo comentário que eu tirei. Tá? Afinal, o comentário é o que menos tinha. Tiago, se for um package que eu vou colocar lá no GitHub, exportar, né, para o pessoal poder usar, aí é legal colocar várias pastas, tem uma organizaçãozinha ali. Se for um package que resolve um problema, mesmo que você tiver 40 arquivos, deixa tudo no root. Não tem que ficar quebrando a cabeça de criar vários outros packagezinhos pequenos ali. E daí, nesse momento você está falando, Thiago, calma lá, cara. 2 arquivos até aceito, mas 40, aí você já está, né, tá brincando comigo. Alguém sabe quem que é esse rapaz aqui? Levanta a mão aí. Ontem falaram de 2 packages que ele mantém. Não? Foi na palestra do Minas sobre CLI. Esse cara é o Steve, acho que Frankia, sei lá como é que fala o nome dele. Ele era lead do time de Go, antes VP Docker, Mongo, Drupal. Ele que criou o Hugo.io, ele que criou o Cobra, ele que criou o Viper.
Se alguém teve curiosidade de olhar um desses repositórios, o repositório do Cobra é assim, ó. Tudo no root. Tem 3 pastas lá. Uma é o website, uma é documentação, a outra agora não lembro o que é. O package inteiro está no root. Por quê? É mais simples de se manter. O package tem uma finalidade, que é ser um pacote ali para CLI. Não tem por que ficar criando subpackages ali depois. O contexto dele está todo ali. E olha que ele é meio utilizado. Não sei se estou vendo direito ali, mas tem 36 mil, usado por 36 mil outros projetos. Abertos, né? Que estão aqui no GitHub. Com certeza é bem mais. E uma coisa legal também, não sei se vocês sabem, mas o kubectl e o CLI do GitHub são feitos utilizando o Cobra. Então, convenhamos, é um projeto que tem algum respeito assim, no como ele organiza as coisas. Agora eu vou falar um pouco sobre o Golang Standard. Golang Standard é um layout básico ali que foi criado pela comunidade para poder criar projetos Go. Não é um padrão oficial, né? Até porque na hora que a gente chegar na parte do Go Team ali, a gente vai ver que meio complexo falar qual que é o padrão oficial. Mas aqui ele diz que foi um conjunto de padrões de layouts de projetos históricos e emergentes que foi criado isso aqui. Eu não achei em nenhum lugar do repositório que ele mostrava quais eram os projetos históricos e emergentes que eles se basearam para colocar o que estava lá. Mas é o que diz na documentação isso aqui. Então, eu só copiei e coloquei aqui. Mas é um modelo muito utilizado. Quem aqui utiliza esse modelo no projeto que trabalha? Quem tem uma pasta CMD no projeto de trabalho? Provavelmente você utiliza também esse padrão. Então, ele tem várias pastas. Lá na documentação, ele fala qual que é a ideia que cada uma delas tem que conter. A primeira vez que eu vi, eu fiquei realmente assim, impressionado, porque na hora que eu olhei, eu falei, tá, quando for escrever uma API, na pasta API eu vou colocar API. Não é nada disso, é outra coisa que vai lá. Mas eu peguei aqui as 3 pastas principais, assim, acho que são as mais utilizadas quando o pessoal utiliza esse padrão, que é a CMD, basicamente toda aplicação, o main goal, né, o ponto de entrada do programa, normalmente está dentro do CMD. Se é um serviço só, um microserviço ou um monolito, normalmente ele fica dentro do CMD, sem outra pasta, mas às vezes também se cria subpastas quando você vai ter mais de um ponto de entrada, vai ter vários programas ali dentro. O PKG é o código público que você vai ter ali, que é basicamente aquele código que, estou fazendo a minha aplicação aqui, tive uma ideia legal aqui para como abstrair um pouco a conexão com o banco, eu vou colocar isso no meu PKG, porque se outra pessoa, em outro repositório aqui da empresa, for criar alguma aplicação Go também, ele pode importar esse pacote. É basicamente você falar, galera, tudo que está no PKG aqui podem utilizar. Não tem regra de negócio, ou pelo menos não deveria ter. E são coisas que eu fiz para facilitar a minha vida no meu projeto, e eu encorajo que vocês também utilizem no de vocês. Em vez de ficar duplicando, triplicando, quadruplicando, quintuplicando código dentro da empresa, cada um com um padrão diferente. E por último a gente tem a internal, que é o que a gente chama de código privado. Por que código privado? A internal, essa palavrinha quando você coloca numa pasta, o Go trata ela de forma diferente das outras. Ele não está nem aí para qualquer outro nome que você colocar. Mas a internal ele tem guardado no coração dele. E o que ele faz? A internal tem um detalhezinho muito interessante, que é só pode importar coisas da internal, arquivos ou packages que estão na mesma dependência do root da internal. Parece complexo, mas aqui está bem autoexplicativo. Então, se eu tenho lá o diretório A, o diretório B, o diretório C, dentro do diretório C eu tenho a internal. Então, qualquer coisa que estiver dentro do diretório C, ou for um outro diretório dentro do diretório C, que não é internal, ele pode importar coisas da internal. Ali, eu tenho A, B, H. O H não consegue importar da internal. Tiago, mas eu coloco a internal no root, no meu projeto, todo mundo consegue importar. É porque ele está no root, então todo mundo daquele projeto consegue. Mas se alguém de outro projeto quiser utilizar alguma coisa do seu internal, ele não vai conseguir. Porque projetos externos que tentam importar o seu projeto como um package, ele não consegue puxar do internal porque ele não está na root da sua internal. Okay? Então, é uma forma de você proteger. Eu gosto de olhar ela como uma forma de proteger regras de negócio.
cara, isso aqui você não vai importar para o seu software, porque eu quero poder mudar ele, modificar aqui, criar coisas novas, de acordo com o contexto do meu time. Então, eu vou colocar meu código aqui. Então, de novo, Standard Projects lá tem um zilhão de pastas lá, cada um com funcionalidade diferente, ali uma afinidade diferente. Normalmente, que usa mais aquelas três, CMD, Internal e o PKG. E o GoTeam, né, o que eles falam? Eu lembrava, quando eu comecei os slides ontem à 00:40, que tinha um post no blog do Go que falava sobre isso. E eu lembrava e começava com a palavra organize. Não começa, tá? Já vou avisar que se vocês forem procurar lá também, não começa. Eu passei uns 15 minutos procurando, até que eu achei qual que era o post. Porque eu me enganei em outra coisa. Eu achava que era de 2022. Na verdade, é de 2012 o post. Eles nunca mais falaram sobre o assunto. Tem muita gente, quando entra na linguagem, fala, meu, o time do Go não dá um padrão, não fala, né? Eles não têm nada. Tem um post lá de 2012, ele é muito. Eu não consigo enfatizar o quanto ele é genérico. Ler ele e não ler, você vai estar na mesma página, praticamente, de como organizar um projeto. Ele basicamente fala isso aqui, ó. O projeto é seu, mano. Você manda, vai lá, faz. Basicamente é isso aqui. Ontem eu caí também, ou já era hoje, né? Num vídeo do Rob Pike que chama Go Proverbs. Que ele fala isso aqui. É o último itemzinho que ele fala lá. Basicamente, ele fala, olha, pense bem na arquitetura que você vai montar, como é que seus componentes vão conversar, o nome que você vai dar para os seus componentes, documente eles bem. Porque assim, qualquer pessoa que olhar para o seu projeto vai entender qual é a finalidade daquele package, por que ele está sendo importado por outro. Se eu precisar de alguma coisa, onde é que está? Ah, está aqui, nesse package, porque o nome dele é explícito, é claro o porquê que ele foi criado, qual a finalidade dele. Eu não lembro agora se é numa talk também, ou se é em algum post, mas eu lembro que o Rob Pike também fala muito sobre a pasta utils. Ele ama ela, de paixão. Que ele sempre fala, não criem. Porque utils não quer dizer nada. É útil para quem? Para quê? Então, tentar dar um pouquinho mais de contexto. E daí eu fui olhar. Pô, deixa eu pegar alguns projetos grandes aí que tem, né? O Kubernetes, hoje, se eu não estou enganado, é o maior projeto open source que existe em quantidade de contribuições e contribuidores. E passou até o core do Linux. Se eu não me engano, são 100 mil contribuidores que contribuem com o Kubernetes. Eles têm uma estrutura assim, ó. Então você pode ver que eles não têm internal, e eu não coloquei no slide, mas tem uma coisa muito curiosa. O fato deles não terem internal, se você quiser estender qualquer coisa, vou dar um exemplo. Eu sei que quase nenhuma empresa faz um CLI próprio, quase ninguém faz CLIs próprios, mas se por acaso for fazer, qualquer funcionalidade que tem hoje no kubectl, você consegue importar para dentro do seu CLI e utilizar. Eu já fiz isso, funciona. Eu fiz um negocinho, conectava no cluster, pegava secrets e fazia, decriptava o base 64 para você poder editar, e quando você salvava ali no terminal, ele encriptava e aplicava no cluster. Importei o packetzinho do kubectl. Funciona lindamente. Então, ele tem lá várias pastas. Essas pastas, elas estão, se não me engano, tudo na raiz ali do repositório. Olhando, você já consegue entender, né, mais ou menos o que é. Eu sempre acho muito legal quando tem uma pasta escrito hack. Você sabe que a maior gambiarra do projeto está ali. Padrão. Quem nunca, né? Peguei também o projeto do Hugo, que é criado lá pelo Steve, acho que é isso. Esqueci o nome do cara, acabei de mostrar aqui. Eu comecei a usar esse projeto aqui, nossa, muitos anos atrás, sei lá, tipo, não gosto nem de lembrar o tempo que já faz que comecei a usar. E ontem, quando eu olhei, ele tem quase 80 mil estrelas, starzinhas lá no GitHub, eu fiquei impressionado. Tipo, é um projeto que realmente está sendo muito utilizado. Ele basicamente pega tipo, um monte de markdown e gera um arquivo estático, um website estático. Ele também tem tudo lá no root e tal, depois tem, ali é um exemplo de uma das pastas, que eu não lembro qual que é, mas tem lá uma pasta que tem tipo, um monte de arquivo lá dentro também. Então, eles não fazem aquilo que... Eu já vi algumas pessoas, poucas pessoas fazendo, que é
Pegar tudo que tem de código e colocar dentro da internal, praticamente. Né? A ideia aqui é que internal realmente é proteger coisas. Se você não tem que ser protegido, não vejo por que colocar lá dentro. E daí vem a coisa mais legal. No final do post que eu estava lendo, tinha isso aqui. O comandinho que a gente dá ali, go test, go build, go run, ele tem 12 mil linhas e tem 34 arquivos só. Lembra do número que eu falei lá no começo? De ter um arquivo com 150 linhas? Se vocês quiserem fazer a conta aí, pode fazer, mas dá um pouquinho mais, tá? Por arquivo. Aqui eles não deixam claro se ele está contando os arquivos de teste também, mas eu acredito que não. Pelo que eu olhei por cima ali, eu acredito que não. Mas, de novo, 12 mil linhas em 34 arquivos, pouquinho, né? Dá ali um... Eu fiz as contas ontem, acho que dá 350, 360 linhas por arquivo, na média. Mas aposto que tem arquivos que tem mais do que isso. Vamos falar um pouco agora sobre DDD. Aqui eu já vi várias abordagens de como organizar um projeto que vai implementar o DDD. Isso aqui foi um repositório que eu encontrei ontem, um repositório aberto lá, que o cara implementou ali um exemplo de DDD, e basicamente no root dele só tem CMD, internal e vendor. Aí quando eu entrava em internal, tinha ali application, domain, infrastructure e interface, acho que só tem API lá dentro, por isso está daquele jeito. E eu achei um pouco esquisito, porque daí dentro da parte, se eu não me engano, era de infrastructure, ele tinha um Postgres e dentro daí tinha tudo lá. Tipo, tudo que era os repositórios com a conexão também ali dentro. Enfim, foi a primeira vez que eu vi essa abordagem. Normalmente eu vejo, pelo menos a conexão, ela fica fora, igual eu falei, tipo, fica dentro do PKG, alguma coisa do tipo. Mas é uma abordagem válida. Okay? Tem essa outra abordagem. Essa abordagem aqui é uma que eu utilizo. Tá? Onde, basicamente, a primeira coluna aqui é o meu root. Então, eu tenho um application no root, porque não está no PKG, então não estou falando para você, cara, importa. Não está no internal, porque não tem regra de negócio nele. Então, ele fica ali no root. Mais fácil de eu chegar nele, de eu encontrar onde estão as coisas. A mesma coisa com minhas factories, com os meus services ali, com os meus repositórios. E depois, por exemplo, dentro do internal, aí sim, dentro do internal, eu vou ter ali algumas pastinhas onde eu vou colocar os meus domínios. E por que eu separei desse jeito? Vamos lá, se o domínio é o core, é onde eu vou colocar ali toda a minha regra de negócio, faz sentido que ninguém mexa. Então, se faz sentido que ninguém mexa, eu tenho que colocar em algum lugar onde o Go me ajude a garantir que ninguém vai importar para usar no sistema dele, e quando eu alterar, eu vou quebrar o sistema do amiguinho, porque ele fez o que não deveria fazer. Pô, vou colocar dentro da internal, então. E depois, dentro de cada um deles, como por exemplo, dentro do folders, não, aquilo é dentro do meu repositório. Aí na minha pasta, por exemplo, de repositório, acho que é repositório que eu li, eu coloquei todos os repositórios de cada um dos meus domínios ali, e eu já vou falar o porquê. Uma outra abordagem que eu já vi utilizarem também é dentro da internal ter, por exemplo, products, categories, clients, e dentro de cada uma delas eu tenho uma pasta repositories aqui, e depois lá dentro eu tenho a implementação dos repositórios ali de cada um desses domínios. Também é válido. Tem uma coisa que me incomoda, porque eu estou criando vários packages diferentes com o mesmo nome. Se eles são a mesma coisa, no meu ver, tá? Fazia sentido eles estarem dentro do mesmo package, que eles são a mesma coisa. E na questão de, pô, mas vai ficar muito arquivo junto. Tá, mas qual que é o mal real de ficar muitos arquivos juntos? E o que é muitos arquivos juntos? Se você olhar lá a pastinha onde está o GoTo, os 34 arquivos estão no mesmo lugar. Então, é mais de 34? É o que, 200 arquivos? E depois tem aquela outra ali, que é a que eu utilizei, que eu tenho internal, daí eu vou ter as minhas pastinhas lá, Product Category Clients, e dentro do repositório eu vou ter um arquivo para cada um dos meus domínios, e vai estar todo o código ali dentro. O arquivo pode ficar um pouquinho maior do que se, sei lá,
dentro dos repositórios ali, eu criar um arquivo para cada função que eu for oferecer? Vai, mas, de novo, qual que é o mal real disso? Onde é que vai estar a dificuldade? De todo o contexto, toda a documentação de código estar no mesmo arquivo ou estar espalhado em vários arquivos? Quando eu coloquei tudo no mesmo lugar, a ideia depois foi basicamente isso aqui. Então, no meu products, eu tenho uma função new product repository, então vai ficar o quê? Repositories.newProductRepository. E daí ele vai me trazer aquele repositório. Category, client, assim por diante. Mas os arquivos estão tudo no mesmo lugar. Eles pertencem a um package que tem o mesmo contexto, que tem a mesma finalidade. Prover um repositório para a minha aplicação. Monorepo. Obviamente que eu ia falar sobre monorepo. Gosto. E como organizar código no monorepo? Como todo bom sênior, depende. E daqui depende de muita, muita coisa. E nesse slide tem uma coisa bem bacaninha. Se você sabe por que eu coloquei 1969, né, mês 12, dia 31, eu tenho uma ideia de quanto tempo você está na área já. E você já trabalhou com PHP na sua vida. Algumas perguntinhas que a gente precisa responder quando a gente fala sobre monorepo, como organizar um monorepo. É um monorepo, mas é que somente um time vai utilizar? E ele só quer facilitar porque ele tem 15 microserviços que ele cuida, e em vez de ele utilizar 15 repositórios, ele quer centralizar aquilo? Tem vários produtos, mas que o mesmo time cuida? Ou tem vários produtos de times diferentes? Tudo isso você tem que levar em conta quando você for pensar em como estruturar. Porque isso vai impactar na forma como os pull requests são abertos, vai impactar nos conflitos que vão gerar nos pull requests. A empresa inteira que vai utilizar? Pô, mais legal ainda, né, cara? Quanto mais gente, mais serviço. Hoje, na Único, a gente tem um monorepo que a gente está convergindo a empresa inteira para dentro dele. Atualmente, talvez eu fale o número errado, e tem 2 pessoas na plateia que vão saber e podem depois me desmentir. Mas, se eu não me engano, por dia, nós temos mais ou menos 60 pessoas contribuindo diariamente em cima do monorepo. E são feitos merges para main cerca de 70 pull requests por dia, alguma coisa assim. E tudo rodando o CI em cima e tudo mais. Outra coisa que você tem que se perguntar é, eu tenho proto? A meu ver, quando você vai utilizar proto, monorepo é uma mão na roda. Você não tem que ficar contrabandeando o seu proto para os outros projetos poderem utilizar. Você põe tudo no mesmo lugar, todo mundo puxa dali, atualizou, todo mundo vai atualizar também, pode ficar tranquilo. Então, é mais fácil de gerir. E tem várias e várias outras questões que você tem que levar em conta aqui. Mas é sempre interessante você ter um checklist de todos os problemas que você pode encontrar antes de pensar em como organizar um monorepo. Se alguém quiser falar depois sobre as dores e descobertas que a gente teve lá na Único, criando o monorepo, pode me procurar e a gente troca uma ideia. Tem bastante coisa para falar sobre isso. Agora, alguns cuidados aqui, algumas dicas sobre como estruturar ali, como manter a organização de um projeto. Primeira coisa, tenta não criar alias para tudo que você vai fazer. Né? Aquele negócio assim, você faz um import e põe um aliasinho ali no início. E por que eu falo isso? Porque é quase que certeza que em algum momento, em algum arquivo, você vai ter o cat repo, no outro vai ter o repo cat, no outro vai ter o category R, outro vai ser o RC, e assim por diante. E quando você abrir um arquivo, você fala, ué, não tem um repositório aqui, mas o que é esse RC aqui no meio? Isso quando você não tem alguém que está muito empolgado e coloca tipo X. Legal. Trabalhei uma vez com um cara que ele fez um programa inteiro e ele usava as variáveis A, B, C, X e Y. Primeira vez que eu vi o código dele, eu não sabia o que fazer. Nem o que fazia, para ser sincero. Pensa bem na estrutura do projeto. Tá? O que eu quero dizer com isso? Pegando lá do Rob Pike, pensa em como é que você vai dividir as coisas. Qual é a finalidade de cada package? Pensa num package de forma isolada do resto. O que ele vai prover para a minha aplicação? O que eu vou colocar aqui dentro? E qual é o benefício desse package para todo mundo?
É para todo mundo? Não. Então, peraí, deixa eu juntar aqui mais perto de onde ele vai atender somente. Tem outro package que vai fazer igual? Peraí, talvez eu possa colocar os dois aqui, tem o mesmo nome, coloco em outro lugar. Assim por diante. Pensa bem nos componentes que você vai criar. Né? Eu vejo alguns projetos onde acabam tendo até tipo pastas vazias. A internal eu entendo porque ela gera ali um encapsulamento, uma proteção, mas quando você acaba criando uma pasta vazia só para você ter um caminho, eu particularmente não gosto muito. Né? Porque a ideia do Go é que cada pasta é um package. E se eu tenho um package vazio só para poder agregar um outro ali embaixo, não sei, me soa um pouco estranho. E se você olhar o repositório do Go, né, que é feito em Go, você vai ver que, pelo menos eu não encontrei uma pasta vazia. Ela sempre tem alguma coisa, e depois tem um subpackage ali, né, um outro package, mas que tem contexto parecido, como, por exemplo, tem o net e tem o HTTP lá dentro. Mas o net provê coisas já. O HTTP provê coisas para o HTTP. Pensa também, tipo, quais partes vão trabalhar junto, como é que elas vão se conectar, como é que eu vou importar de um lado para o outro. Será que em algum momento vai ter dois packages com o mesmo nome? Precisa ter? Não precisa? Utilize bons nomes para os packages. Então, aquele negócio, tipo, olhei o nome, já tenho uma ideia do que faz. De novo, úteis não é muito útil. Né? Você não sabe o que tem lá dentro. A mesma coisa de common. Né? Não, aqui é o common. Para quem? Para quê? É claro, se você está iniciando o projeto, você, as pessoas que estão com você, vão saber. Mas, e a galera que vai vir depois? Né? Está bem documentado? Eles vão conseguir entender lá? Então, faça seu programa ser fácil de compreender na hora que bater o olho. Tipo, olhei a estrutura, já consigo saber onde é que estão as coisas aqui, já consigo começar. Então, deixa comigo. Se você tem um projeto que está estruturado de uma forma, que quando alguém chega no seu time, você tem que falar, não, vou marcar uma call amanhã de manhã, das 9 ao meio-dia ali, que eu vou te explicar como é que é os packages. Ele não está fácil para entender, não. E agora eu queria falar um pouco sobre a nossa maior vantagem. E quando eu digo nossa, eu digo todo mundo que trabalha com Go. Esse print aqui são de 4 repositórios lá do GitHub. O primeiro é do PHP, onde quase 70% é C. O segundo aqui embaixo é do Python. Tem bastante ali, ó. Quase 63% é Python. Desculpa. Mas tem ali, ó, 35% é C. O Ruby também, 28% é C. Aquele último lá é Go. As docs estão ali, tem bastante coisa ali dentro. Então tem HTML também e tal. Aí Go está com 88,6%. Eu acho que a gente tirar o HTML ali, ele sobe um pouquinho, deve chegar ali nos seus 90%. E depois tem o Assembly. E por que eu trouxe isso aqui? Onde é que eu quero chegar com esse slide? Para mim, a nossa maior vantagem, a linguagem que a gente utiliza é feita da linguagem que a gente trabalha. Então, quando a gente tem dúvida em como é que eu deveria fazer uma interface, como é que eu deveria nomear alguma coisa, como é que eu deveria estruturar alguma pasta, como é que eu deveria nomear uma função, o que eu deveria colocar como função exportada ou privada? Acesso ao repositório do Go, é o melhor lugar. Ninguém sabe mais do que Go do que a galera que está criando e desenvolvendo o Go. Lá tem os melhores exemplos de qualquer coisa que você quiser. Obviamente, lá você não vai encontrar DDD, essas coisas do tipo, mas a ideia abstrata, por cima de como as coisas devem como as coisas devem ser feitas, né, ou um padrão ali que elas deveriam ser seguidas, lá é o melhor lugar que você vai encontrar. Eles estão fazendo todo dia. E esse aqui são prints lá do próprio repositório do Go. Ah, só uma coisa, o repositório do Go tem uma pasta SRC. Nunca crie uma pasta SRC, senão o Hobpike ele é summonado do seu lado, e isso não vai dar muito legal, beleza? Sempre partam do root ali. Então, ele tem várias pastas, e olhando, você já tem uma ideia, né? Ó, o Arina, está ali. Parte de buff, bytes, compressão, context. Ali eu entrei na pasta do I/O, tem o I/O util lá. Todos os arquivos do I/O estão ali dentro. Então, é muito simples de entender. Você bate o olho e já tem uma ideia. Pô, está aqui. Né?
Quando você tem alguma dúvida sobre algum struct de HTTP que você está usando, você vai onde? Na pasta net, na pasta HTTP. É muito fácil de entender ali. E agora eu queria abrir, se alguém tem alguma pergunta para fazer. Perguntas, galera? Aqui. Beleza? Sou Eduardo, de Curitiba. Cara, tu comentou ali a questão de não ter uma pasta vazia, né? Só para colocar outra pasta dentro. Como é que tu lida quando tem nome composto? Por exemplo, são duas palavras que denominam uma coisa. Tu coloca o nome do package com underline e tudo junto. Como é que funciona? Eu costumo colocar tudo junto. Tudo junto. Porque eu vi algumas abordagens da galera botando a primeira palavra, às vezes, num package e a segunda palavra em outro package, coisa do tipo. Sim, mas ó, se a gente olhar lá no repositório do Go, aqui a gente tem... aqui só tem 2 exemplos. Built-in são 2 palavras, está numa só. I/O, util, são 2 palavras, está tudo junto numa só também. Então, seguindo a forma como eles fazem aqui, eu coloco tudo junto. É claro que se for formar uma frase, eu tento repensar um pouco ali o nome do package, mas por padrão eu tento colocar tudo junto. Acho que eu não consigo ouvir o que ele está falando. O nome do arquivo não. O nome do arquivo normalmente daí eu uso underline quando é o arquivo. Acho massa a hipocrisia, que o pessoal diz que não é para usar útil, mas tem o I/O útil, né? Mas ela foi depreciada, né? Foi verdade. Alguém mais tem pergunta? Aqui. Não sei se viram a hipocrisia deles mesmo. Eles falaram, vamos depreciar, né? Pô, tô falando para os caras não fazerem, a gente fez. Opa, tudo bom? Beleza? Felipe de São Paulo. Bom, eu queria debater o ponto que você falou de, às vezes, você colocar tudo na mesma pasta, né, não quebrar tanto em package. Você não acha que, você quebrando em package, você consegue também ter uma estrutura a nível de arquivo, sei lá, onde você vai colocar suas interfaces, dependendo se for um package um pouco maior, assim, tal, você colocar no arquivo separado, ou você acha que não vale tanto a pena assim, você colocaria, né, tudo no mesmo arquivo, a sua interface, a sua estrutura, implementando ela, e também para testar, assim, eu normalmente eu prefiro quebrar em packets para conseguir colocar, criar mocks usando o GoMock e tal, e eu acho que fica mais fácil, mais intuitivo quando eu estou chamando esses caras, quebrando eles em mais packages do que ter tudo num grande arquivo, assim. Mas eu queria ver o que você acha disso. Beleza. Assim, quando a gente fala de organizar um projeto em Go, como eu disse, o próprio post que eles fizeram, ele é bem genérico. Então, não tem certo e errado. É de acordo com aquilo que você vai se sentir mais confortável em fazer e o seu time também, né? Eu, particularmente, gosto de colocar tudo num arquivo só. Por quê? É a forma como o Go faz. Se você olhar lá dentro, tipo, pegar, por exemplo, vamos pegar o request. Se você abrir o request.go, lá vai estar struct, lá vai estar os métodos da struct, vai estar as funções, vai estar a inicialização default lá, aquele ponto client default, vai estar lá dentro. Então, assim, eles costumam colocar. O arquivo deles é bem grande, tem bastante documentação ali no meio. Mas, claro, se for para acontecer algo... Não precisa nem ser tão próximo com o nosso amigo do TypeScript lá. Quebrem mais arquivos. Eu quebraria mais arquivos. Mas, por padrão, eu tento colocar o máximo de coisas num único local. Até para poder navegar depois, fica mais fácil de andar nas linhas ali, não ter aquele monte de arquivo aberto, enfim. Mas aí é muito gosto. Tá? Eu gosto muito da ideia de o que muda junto, fica junto. Se tu mudar a struct, vai ter que mudar a implementação, então, quanto mais próximo, fica mais fácil de achar, eu acho. Boa. Não sei se a gente está... Como é que está de tempo? 2 minutos. Tem 2 minutinhos. Enquanto o Elton chega lá do outro lado... eu tenho um aviso para vocês. A gente tem um totem lá atrás que vocês conseguem imprimir uma lembrança da GopherCon, uma foto de vocês. Para imprimir, basta vocês tirarem a foto, publicarem no LinkedIn. Olha só, minha cabeça está louca. No Instagram.
e usar a hashtag GopherConBR, tá? E aí vocês conseguem imprimir lá atrás e levar de lembrancinha para casa, para guardar até o ano que vem. Beleza? Nome, caravana, e é isso aí. Na mão do longa. Então, é só ir lá, galera, e se divertir. Ah, importante, tem que ser um perfil aberto no Instagram e usar a hashtag GopherConBR. Aí a impressora imprime automaticamente. Não vai fazer aquela coisa que o usuário faz de imprimir 200 fotos, né, pessoal? Que não é pra isso, mas... Manda aí para mim. Sou o Vitor, sou de Curitiba. Um pouquinho mais no começo da apresentação, você comentou ali relacionado a uma estrutura de pastas que você gosta ali de estar utilizando. Essa estrutura, você replica ela independente do tipo de aplicação? Por exemplo, se você for fazer uma CLI, você usa a mesma estrutura ou você faz algumas singelas alterações baseadas nisso? E uma segunda pergunta, no sentido de que eu venho de um contexto diferente de Go, venho de uma outra linguagem, e nessa outra linguagem a gente costuma separar os arquivos de teste numa pasta propriamente dita chamada teste e coloca todos os testes de unidade, etc. lá. Eu vi que em Go a abordagem muda um pouquinho, que normalmente a gente costuma carregar os arquivos de teste junto com o arquivo que ele está testando. Eu sei que é uma diferença em relação a como você chama ali na hora de fazer, de testar propriamente dito, mas eu sei que também que dá para fazer das duas formas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, qual é a forma que você utiliza, prós, contras, talvez. Tá, beleza. O lance dependendo do projeto. Eu tento seguir a mesma filosofia, não as mesmas pastas. Então, eu tento seguir a filosofia do colocar junto o que faz sentido estar junto, nomear os packs ali de acordo com o que ele está ofertando para a aplicação. Então, independente se for um CLI ou se for... Dependendo se for um CLI ou uma API, eu tento seguir essa mesma ideia aí. Tá? Eu nunca tento criar as mesmas pastas, exceto pela internal, PKG e CMD. Essas são as três que normalmente estão ali, mas o resto eu tento organizar de acordo com o projeto que eu estou trabalhando. Okay? E pasta de proto também eu tendo a seguir um padrão, que é ter a pasta de proto no root e depois ali dentro criar uma pasta para cada... dentro da pasta proto, ter os meus protos, se for um projeto único, se for um monorepo, ter um para cada produto. Mas, tirando isso, as outras pastas são de acordo com o que eu estiver fazendo, depende do contexto ali. Sobre os testes, eu prefiro deixar junto, com o underline teste ali do lado, porque, meio no que o Elton falou ali, se eu altero uma função, o teste está logo do lado para poder alterar ele também. Então, eles estão sempre pertinhos um do outro. E, dentro de uma convenção, é o que o time do Go também diz para a gente fazer. Fechou, valeu. Então, uma salva de palmas, né? Tem mais, Demorim? Opa, tem mais. Espera aí. Não, era só para divulgar os contatos, só, pô. Como? Os contatinhos. Os contatinhos. Por que não está mostrando? Vamos botar os contatinhos aqui? Dá para colocar, galera? Vamos ver. Agora, beleza. Fotografia. Vamos sair da frente. Então, sigam lá, blog. Voltei a fazer post todas as semanas agora. E o canal também vai voltar a ter vídeo toda semana. Vídeo toda semana, vai beleza? Voltar a ter. Partiu! Valeu, galera. Obrigado. Valeu, galera.